Oi, lindonas. A graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E nós temos um compromisso hoje com a palavra do Senhor, em Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa de pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas boas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênção e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Nós temos dentro de nós um reservatório de força. E esse reservatório chama-se resiliência. Deus nos deu essa capacidade de, no momento da dificuldade, arrancar força de onde você pensa que não tem, para resistir, para atacar, para se defender, enfim, para lutar. O momento da crise é o momento que vai revelar esse depósito. Mas você sabe que um depósito, ele não nasce cheio, a gente precisa depositar. E aí, no momento da crise, a gente tira. Se no momento da crise você está realmente fraco, significa que o seu depósito não tem sido alimentado. Vamos pensar em força física, para a gente poder fazer um paralelo e você vai entender com facilidade. O que nos torna mais fortes? Uma boa alimentação, exercício e repouso. Então vamos lá, o que a gente tem comido? Para nossa força, para lutar pela vida, o que a gente tem ouvido e o que a gente tem visto. É por aqui que a gente se alimenta. É por aqui que a gente recebe
coisas para o nosso depósito. Então, quando a gente gasta um tempão ouvindo bobagens, é isso que enche o nosso depósito. Quando a gente gasta um tempão vendo coisas que são distrações, não precisam ser coisas ruins. Lembra, gente, que a gente está falando muito aqui sobre o tolo como o antônimo de sábio, tá? Não é o malvado e o perverso como antônimo de sábio, não. O não sábio aqui é chamado de tolo, é aquele sem juízo. E que falta de juízo é aplicar o nosso tempo em coisas que não nos alimentam, coisas que não nos trazem nada de bem, não edifica, não ensina, não corrige, não ajuda em nada. Na melhor das hipóteses, está ocupando espaço. Só isso. Então nós precisamos nos alimentar bem. Procure boas fontes de proteína aí para a sua força emocional e espiritual. Procure ouvir pessoas que sejam cheias de Deus. Gaste o seu tempo, sim, invista o seu tempo, mas em ver coisas que podem te ajudar, ao invés de ficar vendo intermináveis séries na Netflix, que são só distrações, na maioria dos casos, não acrescenta um pinguinho na nossa existência. Bom, alimentação, exercício. A Bíblia vai falar pra gente que tudo que vier à nossa mão a gente deve fazer. Você já reparou que quanto mais parado a gente fica, menos vontade de se mexer a gente tem? A física vai explicar isso aí com a lei da inércia, né? Se você dirige, você sabe que a primeira marcha é a mais forte do carro. Ou seja, se você está parado, para você começar a se movimentar, você tem que fazer uma força muito grande. É o esforça-te que a gente vai encontrar lá no início do livro de Josué, né? Para sair do parado para o movimento, você precisa se esforçar muito. Não vem de graça, não. Só que aquele que está no movimento, ele imprime muito menos força e consegue um resultado, às vezes, até maior, com mais velocidade, com mais fluidez. Exercício físico. De repente, hoje, você não consegue fazer aquilo que você sonha ainda, mas faça o que dá para fazer. Ajude alguém, você não consegue ir para a África hoje? Faça uma cesta básica e doe. Faça o que vier à tua mão para fazer. Exercite-se. E por último, o descanso. Uau! Que palavra difícil para nós mulheres. Parece até que é um pecado muito grande a gente descansar. A gente precisa o tempo todo estar fazendo, produzindo. Não, a gente não precisa. A gente precisa fazer o certo para aquele momento, administrando devagarzinho as coisas. Não para a gente ficar exausta, morta, acabada. Que coisa horrível. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, e um dia eu me olhei no espelho e falei, quem é essa pessoa? Porque eu tava com o cabelo de qualquer jeito, né? Com uma roupa daquela, tipo uma blusa meio que de propaganda, essas blusas de malha assim. E na época eu só usava saia jeans, uma saia jeans surrada. E eu olhei para mim no espelho e falei, quem é essa pessoa? Eu estava tão cansada. E Deus nunca me pediu isso. Meus filhos nunca me pediram isso. Meu esposo nunca me pediu isso. Eu achei que era minha obrigação. E sabe o que acontece quando a gente está sobrecarregado? A gente enfraquece. Se você quer ter força, se você quer que o teu depósito esteja cheio, alimente-se bem, exercite-se e descanse. Tem um braço de um pai amoroso esperando por você. Deita no colo dele. Desfrute da paz que quem conhece Deus pode ter. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Olha que promessa linda! Você não precisa ficar acordado até 3 horas da manhã esperando seu filho chegar em casa. Você pode dobrar os seus joelhos, orar, entregar a vida dele na mão do papai e deitar. Durante a noite, toda a sua mente passa por aquela revisão. Todo o seu coração é trabalhado pelo Senhor. E ao amanhecer, você estará mais forte.